no nosso meio. Hoje nós vamos estar apresentando a Ana Júlia. Que nome lindo! Quero desde já estar chamando aqui a Ana Júlia e os pais. A gente está o Jefferson e a irmã Mari. Enquanto isso, eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor, lá em Marcos capítulo 10, para a gente fazer uma leitura bíblica. Aqui em Marcos capítulo 10. Verso 13 ao 16, amém? Amém, igreja? Amém. Quando eles vêm, eu vou lendo aqui, diz assim a palavra do Senhor: se a casa for digna, que a paz de vocês, venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser receber, estou lendo Mateus, perdão, irmãos, Marcos, oh meu Deus, Marcos 10, do 13 ao 16, amém? Diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequenos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhe digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e pondo-lhe as mãos, as abençoou. Pode vir mais para cá, Jéssica. Irmãos, hoje nós vamos estar apresentando aqui a Ana Júlia, filha do irmão Jefferson, e da irmã Marisete, mais conhecida como Mari. Amém? Irmãos, nós adquirimos algumas responsabilidades quando nós apresentamos uma criança. A igreja tem algumas responsabilidades. Os filhos são herança do Senhor e têm confiado aos cuidados de seus pais. Portanto, os pais têm diante de Deus e da sociedade a responsabilidade de velar pelos seus filhos, dando testemunha de que Cristo é o Rei e Senhor sobre nossa vida e a vida de nossos filhos. Então aqui eu quero estar fazendo algumas exortações à igreja e alguns compromissos que a igreja tem. Nós, como igreja, nos comprometemos, enquanto nos for possível, instruir esta criança, Ana Júlia, na lei de Deus e em sua santa vontade. Igreja? E a Bíblia nos oferece muitos exemplos disso. Ana reconheceu que seu filho Samuel pertenceria a Deus e fez um voto a ele. Então essa responsabilidade é vista na Bíblia. Maria e José levou seus filhos a Jesus, levou seu filho Jesus ao templo para dedicá-lo a Deus. Lá em Lucas 2 a gente vê isso. A mulher de Manoã, mãe de Sansão, teve seu filho consagrado a Deus. E tudo isso demonstra em nós uma certa responsabilidade. Então agora tem também uma responsabilidade para os pais, viu, Jéssica e Mara? Os pais de Ana Júlia reconhecem sua responsabilidade de educar, ensinar, exortar esta criança no temor e na obediência da palavra de Deus? Amém. Pois os pais, diante do Senhor e diante das suas da igreja do Senhor,
da noiva do Senhor adquiriu a responsabilidade de instruir Ana Júlia nos caminhos do Senhor, conduzir ela no que for possível diante da palavra de Deus e diante dessa igreja. E a igreja também teve a responsabilidade de, no que for necessário, apoiar esse casal, apoiar essa família, a conduzir essa criança nos caminhos do Senhor. Amém? Então agora vamos orar. Ela já está enjoadinha, mas eu vou ter que pegar ela no braço. Oh, meu Deus. Vamos orar ao Senhor. Quero que a igreja ponha as mãos para cá. Oh, meu Deus. E olha isso. Ó Deus amado Pai, Deus de graça e Deus de poder, te louvamos, ó Deus, pela vida da Ana Júlia. Pai, que tu possa, ó Deus, instruir essa criança nos teus caminhos. Te apresentamos, ó Pai, ela diante de ti e diante da tua igreja. E com compromisso, ó Pai, feito dos pais diante da tua noiva, Pai. E da tua noiva também se comprometeu em apoiar o que for preciso. Que tu nos dê, ó Deus, a capacidade vinda do céu, pelo teu Espírito Santo que nos conduz, a conduzir a Ana Júlia nos teus caminhos. Te apresentamos, ó Deus, essa tua pequena serva, pois cumpre nela, ó Pai, na vida da família, dos pais, da Mara e do Jefferson, ó Deus, a tua vontade, e que a tua glória, ó Deus, e a tua graça recaia sobre ela, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre eles, hoje e eternamente. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus. E aqui, ó, uma lembrancinha para ela, a primeira Bíblia da Ana Júlia, tá bom? Meu Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, quero também lembrar dos avisos, lembrando aos irmãos que terça-feira temos culto de doutrina aqui na nossa igreja. Quinta-feira tem um grupo de oração que se reúne. E no sábado vamos ter a nossa conferência de aniversário, às 19 horas. Amém, igreja? Todos estão convidados. Eu já convidei as igrejas da ABC com irmãs. Fui agora mesmo, na hora que antes de começar o culto, levar o convite lá da igreja Filadélfia, entreguei o pastor Valdir. Graças a Deus a gente tem corrido muito. Eu quero também estar agradecendo aqui o irmão Márcio, a Márcia, o Pedro, o irmão Felipe, a Jane, que estiveram aqui ajudando a colocar aqui o nosso data show aqui em cima. Os irmãos devem ter percebido, tivemos que passar fio, o Márcio teve que subir. O Pedro ajudou a fabricar esse suporte, porque esse suporte não pega aqui na laje, no fogo, tem que pegar muito mais alto lá em cima. Irmãos, foi trabalho. Quando o Márcio terminou, ele disse assim: ó, pastor, eu estou só o resto, estou esgotado. Disse que uma madeira que tem aqui, ele sofreu para furar. Ainda bem que a gente sabe que nossa igreja está firmada no alicerce, porque quase ele não consegue furar, viu? Mas graças a Deus daí a gente tem avançado para a glória de Deus. Desde já agradeço esses irmãos que se empenharam em estar nos ajudando nisso. Amém? Quero também estar saudando aos nossos visitantes. Tem um casal que nos visita, que já foi dessa igreja no passado. Sinta-se abraçado por nós. Eu sou o pastor Adriano. Graças a Deus é um prazer poder receber vocês aqui. Dona Socorro e Amém? E também nos visita a Jéssica também, está nos visitando essa noite. Então sinta-se abraçado por nós, tá bom? Irmãos, dito isso, os irmãos lembraram, né, que o sábado já é a nossa conferência de aniversário. Vamos estar recebendo aqui o pastor Sérgio, vai estar com a gente nessas duas noites, sábado e domingo.
No sábado ele vai estar pregando para as igrejas e no domingo ele vai estar em especial pregando para a nossa igreja, tá bom? E alguns convidados, se você convidar, se nós convidarmos, tá bom? Dito isso, irmãos, eu quero estar dando continuidade à pregação que eu iniciei domingo passado, falando sobre a reforma protestante, trazendo o tema a fé que vem da palavra. Hoje eu quero estar trabalhando especificamente um texto bíblico, apresentando aí, trazendo algumas aplicações para a nossa vida pessoal. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, vamos ler do verso 16 ao 21. Amém? A irmã Socorro e o irmão Márcio estavam conversando ali com a irmã Moacir, conversando ali com a irmã Maria do Carmo. Aí é bom a gente ver, né, que já passaram por aqui e voltaram para matar a saudade. Eu fico muito feliz. Também teve outro, acho que foi uns 3 domingos também, teve um casal também que já passou aqui, já era daqui também, teve nos visitando também. Foi Magalberto, pronto. Isso é muito bom ver como é que está a igreja que em outrora eles ajudaram a chegar como ela está hoje, amém? Bom, diz assim a palavra do nosso Deus aqui em Romanos capítulo 10, verso 16 ao 21. Então, comigo, igreja, o próprio Espírito, até o 21, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? Claro que sim, a voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançarão os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: foi achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Oremos, ó Pai amado, Deus bendito, diante de nós, ó Deus, diante da tua igreja está aberta a tua santa palavra. Nos revela, ó Deus, nos mostra, ó Pai, o que tu requer de cada um de nós. Abre o nosso entendimento e usa, ó Deus, na medida da tua vontade, para fazer a tua vontade. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vimos que a reforma protestante teve a sua oficialização no dia 31/10 de 1517, quando o monge Martinho Lutero fixou na Catedral de Westburgo aquilo que ficou conhecido como as 95 teses de Martinho Lutero. Falei sobre elas, citei elas domingo passado. Mas antes da reforma, homens já se levantavam contra os abusos da igreja oficial, que era a igreja católica. Falei sobre isso também. John Clifford, Jerônimo Salvador, John Russell são exemplos de homens que muito antes de Lutero já questionavam muita coisa. A
Além disso, a autoridade do Papa impunha-se além do campo religioso, eles alcançavam o campo secular e político, ganhavam força. Eu falei sobre isso. Estou fazendo aqui um resumo para que você aprenda a defender quando alguém vier trazer algumas acusações em dizer que a reforma protestante foi algo humano. Foi movida por pessoas humanas, mas foi algo de Deus. Então aqui a gente viu tudo isso. Vimos também que os reis da Europa tinham o seu poder sustentado pela autoridade da igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem a aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía o monopólio da vida política religiosa na Europa, influenciava pesado a vida de todos através do Papa, com ordenanças que não eram bíblicas. Focamos também no aspecto teológico. Muitos começaram a questionar a posição da Igreja Católica. Antes mesmo de Lutero, já havia existido na Europa um movimento religioso e figuras do clero católico que questionava determinados princípios do catolicismo. E aqui esse texto base nos mostra que a palavra de Deus ela é revelada pela pregação. A palavra de Deus é daqueles que ouvem e creem nela. A necessidade de ouvir e aprender da palavra. Ao longo prazo, nós podemos lembrar, como eu falei no domingo passado, dos valdenses que surgiram na França no final do século XII, onde eles foram os primeiros a questionar que ninguém tinha a disponibilidade de ler, ouvir, aprender sobre a palavra. Então, a atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses, que rapidamente se espalhou-se pela Europa e deram origem aos reformistas no seio da Igreja Católica. Então, até aqui foi apresentado o que é verdadeiramente a reforma protestante. Da atuação de Lutero surgiu o protestantismo, aprendendo muito mais agora, com a história sendo contada. Então nós vamos agora deliberar dentro do texto bíblico. Eu quero estar trabalhando algumas coisas, alguns princípios que temos que aprender com esse texto. Quero estar destacando dois pontos e trazendo algumas aplicações. O primeiro ponto que eu quero estar trabalhando nessa noite: nem todos deram ouvidos à pregação da palavra. Nem todos deram ouvido à pregação da palavra. E o segundo ponto é que a pregação da palavra é que leva à verdadeira fé. É através de conhecermos a palavra de Deus que podemos trabalhar a nossa fé. Se nós não conhecermos verdadeiramente a palavra, não tivermos esse encontro com Deus, a nossa fé vai ser depositada em muita coisa enganosa, coisas passageiras, coisas humanas. Então temos que entender a atuação na palavra de Deus. Primeiro ponto é que nem todos deram ouvidos à pregação da palavra. Observe o verso 16 e o verso 21, quando diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Aí no verso 21 diz: quanto a Israel, porém, diz: todo dia
estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Nessa passagem nós encontramos Paulo deixando bem claro que a pregação foi pregada para Israel, mas eles não deram ouvidos. E ali então foi dada a possibilidade do Senhor espalhar a sua voz ao lado, ao povo que nem povo era, mas que o Senhor, diante da sua graça, do seu amor, determinou com que esse povo ouvisse o Evangelho. Encontramos aqui Paulo deixando bem claro, usando alguns textos do cânon do Antigo Testamento, para descrever que esse povo era nós, o povo que ouviu a palavra. Lembro-me de um grande autor de livro, em um dos livretos que eu recebi no seminário, ele falou algo bem interessante, um livreto de evangelismo. Gilbert Green falou algo grandioso que eu nunca esqueci. Ele afirma que o Evangelho, antes de ser as boas novas, precisa ser as más novas. Estas más novas correspondem à exposição clara sobre a situação do homem diante de Deus. Antes do Evangelho ser as boas novas, tem que te apresentar o mau homem que você é, a má pessoa que você é, quando você não conhece a Deus. Então o Evangelho, quando ele é pregado, quando ele é anunciado, ele vai te revelar a tua podridão. Esse é o Evangelho. Uma das coisas que hoje se pode falar é sobre o pecado. Poucos pregadores realmente têm a coragem de falar sobre a situação do homem diante de Deus. Já perceberam isso? Fica sempre escondendo a falha do homem, o pecado, a sujeira do homem. As mensagens humanistas, as mensagens passadas pelo filtro, procura colocar o pecado como uma doença que precisa ser tratada pelo imenso amor de Deus. De fato, eu gosto de pensar que o pecado é uma doença, mas sei que é grande causa de tudo isto sou eu mesmo como homem. E você só é tratado de uma doença quando você procura esse tratamento. E cada doença tem o seu médico específico, tem o seu profissional específico. E essa doença que tem adentrado em nossos lares, chamado pecado, só tem um médico, que é Cristo Jesus. É o único médico, é o único mediador, é Ele. Não há outro caminho, é Ele. E infelizmente hoje tem muitos pregadores fugindo de apresentar isso. Quando expomos o pecado do homem, nem sempre são bem vistos. Igrejas muitas vezes se tornam vazias pelo fato que o pastor fica batendo na falha da igreja, fica mostrando a falha da igreja. Eu não vou mais para essa igreja que o pastor só fala em pecado. Eu me lembro que algo que eu ouvi do pastor Guedes, que eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, e transformou a minha vida. Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o porquê eu tinha que tirar o melhor de mim para ofertar. O porquê? Eu achava que as minhas dificuldades, as minhas limitações tinham que vir em primeiro lugar. Aí se sobrasse alguma coisa eu devolvia. Você está entendendo? Que não era prioridade. Mas eu comecei a perceber que as demais coisas da minha vida nunca se tornavam prioridade, porque não acontecia.
Quando você não coloca as coisas de Deus, a palavra de Deus sobre prioridade, tu começa a sustentar uma doença que tu nem vê. Quando ela explode, tu já está sem poder tratar. Estou entendendo, igreja? Aí eu ouvi algo do pastor Guedes pregando sobre primícia. Aí ele falou assim para mim, eu senti que foi para mim, mas não estava pregando na igreja, mas me doeu quando ele disse assim, ó, quando você não devolve o teu dízimo, quando você não devolve o teu tempo para Deus, quando tu não devolve o teu horário para estar na igreja, que o culto começa às 7h30, tu só chega 8 horas para devolver o resto, então tu está fazendo o quê? Tu está roubando do Senhor. Tu é um ladrão. Tu está roubando do rei. Tu está entrando dentro do castelo do rei, na casa do rei e roubando do rei. Meu irmão, quando eu disse assim, meu Deus, eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão, eu não devolvo meu dízimo direito, eu não devolvo meu tempo, não devolvo a minha oração, não devolvo o meu melhor, não devolvo a minha leitura bíblica, só leio a Bíblia quando eu venho para a igreja. Eu sou um ladrão. Irmãos, aqui não tem. Mas foi apresentada ali uma doença que eu tinha, o pecado, e ele precisava ser tratado. Me corrigi diante do Senhor, e para a glória de Deus eu estou. Aquilo ali poderia ter atrapalhado, ia atrapalhar todo o meu ministério. Quando eu entendi que eu não nasci para ser ladrão, para estar roubando das coisas do rei, foi quando minha vida começou a fluir, porque eu nasci para glorificar aquele que me deu o sopro da vida, que é Cristo Jesus. Hoje muitas igrejas estão alargando muitos, os pregadores estão colocando vários tipos de pregação, mas não apresenta o pecado. Tenho ouvido falar de líder sobre igrejas que fazem retiros para que as pessoas possam ficar livres de seus pecados através de regressos hipnóticos, quebras de maldições ou terapia de grupo. Igrejas que fazem isso, mas não mostram a realidade do pecado. Muitas vezes a doença está em você não depositar a sua vida diante do altar do Senhor. Você fica alimentando. Tem uma igreja, não vou estar citando o nome dela, mas ela faz uns encontros de jovens, que até um tema é até forte, chamado Face a Face com Cristo. Aí leva aquela turma de jovens para um canto, passar 3, 4 dias. Eu sei porque meu sobrinho fez. Aí disse que de madrugada eles deixam os jovens dormir, aí acorda todos os jovens, manda os jovens ficar de pé no salão, eles podem morrer de sono. Aí eles vêm um balde d'água, água gelada, cheia de pedra de gelo dele, e põe aí os jovens. Tira o pecado dele, Senhor. Aí joga outro balde d'água. O meu sobrinho disse que já todos se tremendo. Aí tem uns que caem, carro do frio, não aguenta. E todos se tremendo, joga outro balde d'água. Ele olhou para mim e disse: tio, eu não aguentei não, tio. Não estava tirando nada, eu estava me dando, era muito frio, me dando banho, mas o pecado não tirou não, tio. Eu caí porque eu não estava mais aguentando aquelas pedras de gelo batendo na minha cabeça, tentando hipnotizar, não apresentar o que realmente transforma, que é Cristo Jesus. É Ele que transforma. Onde é que está? Você verdadeiramente está de face a face com Cristo. É quando tu chega diante do altar do Senhor e diz: Pai, eu sou pecador e dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso me tratar. A única maneira que alguém fica livre dos efeitos do pecado é através da obra regeneradora do Espírito Santo na vida dele. É através da confissão de pecados, é a aceitação da obra de Cristo, é você reconhecer
que é Cristo, para Cristo e Cristo diante de ti o tempo todo. Se sua pessoa pecadora não fizer isso, não tomar essa decisão sincera de arrependimento, não tem valor nenhum para Deus, os teus louvores, o teu tempo perdido na igreja, é tudo perdido. Se você verdadeiramente não se arrepender do tempo, tu está perdendo o teu tempo, jogando o teu tempo fora, porque tu nem consegue viver a grandeza genuína do que Deus determina para nós e nem usufrui das coisas do mundo. Tu fica nesse paralelo. Que adianta? Então nós temos que ter essa decisão tomada em nossa vida, tratar o pecado como sendo uma doença que pode ser curada pelo próprio nome, é pecado. Nós precisamos dizer que Deus não é apenas um motivo, Ele é o real motivo de nossa vida. Ele é o real motivo. Ele é o que nos capacita, que nos prepara. Ele é o que nos direciona para uma vida diária e constante. E a salvação nos proporciona isso. O reconhecimento que necessitamos de Deus. O mesmo erro dos judeus a quem Paulo escreve aqui cometiam em sua religiosidade. Eles viviam algo religioso, mas não viviam a autenticidade, o autêntico Deus verdadeiro. Eles queriam ser muitos religiosos, mas não crentes em Cristo Jesus. Por isso que muitos deles se perderam. Eles acharam que já tinham ouvido da lei, da própria lei, era suficiente, que eles não necessitavam de dar mais nada. Muitas vezes nós achamos que o vir para a igreja, se sentar ali, aí louvor, direção de culto, você não conversa com Deus, você não lê uma palavra de Deus, você não escuta a pregação entra no ouvido e sai no outro, você sai daqui pior do que o que você chegou. Aí muitos têm achado que isso é natural, é normal, e não é. Tu tem que vir para a casa do Senhor com a responsabilidade de dizer: eu estou indo louvar ao meu rei, eu estou indo dar o melhor para o meu Deus, e ouvir a palavra, ouvir os louvores, meus irmãos, tudo aqui, no exato momento que tu entra ali, é para edificação, para tu crescer em Cristo Jesus. É um louvor, é a pregação, é um abraço de um irmão, é uma leitura bíblica. Então tu não pode sair daqui do mesmo jeito que tu entrou. Quando tu sai daqui do mesmo jeito que tu entrou, é porque tu não teve um encontro com Deus verdadeiramente. Meus amados, não precisamos alterar a mensagem do Evangelho para enchermos a igreja. Não precisamos mudar nada. O verdadeiro Evangelho não será ouvido pela maioria, nós vimos aqui, mas será ouvido pelos que querem ter esse encontro com Deus. A maior parte da humanidade não dá ouvidos ao Evangelho, porque estão cegas, mudas e surdas ao Evangelho do Senhor. Mas nós, como estamos aqui, é porque nós precisamos ouvir desse Deus grandioso que transforma e muda vidas. Jesus afirmou que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vai em Mateus 22, 14. Paulo cita Isaías 53 aqui, quando ele fala que um clamor próprio que deu crédito à nossa pregação. Entendo perfeitamente que o que se passa na mente de Isaías, eu entendo, eu sei que muito bem que o pregador às vezes não é ouvido. Eu sei que muitas vezes nós nos frustramos como pregador de chegar aqui e ter 2, 3 irmãos. Eu sei disso, eu sou ciente disso. Eu sei que muitas vezes você se frustra quando você vai falar do amor de Deus que a pessoa nem está ouvindo. Não é verdade?
Você vai falar, você vai, ó, a pessoa diz assim, ó, ei, vamos marcar um jantar pro domingo. Aí tu diz assim, não posso, no domingo eu tenho culto. A pessoa diz, vai para a igreja todo domingo. Quem é que nunca ouviu isso? Tu não pode faltar um domingo, tu vai para a igreja todo domingo. Não é verdade? Eles dão pouca importância o que é para ser primeiro lugar em nossa vida. Eu sei que nós nos frustramos quando acontece isso. Eu sei disso. Mas eu sei que Ezequiel passava ao seu ouvido e não ser atendido. Sei o que Jeremias sentia em não ser ouvido pela sua mensagem segura e realista. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu participei de uma igreja que, quando eu terminava, o pastor, eu atuava lá como pastor, o pastor vinha e dizia assim, ó, Adriano, não nega mais, não vai espantar os irmãos do time. Aí o pastor, eu falei uma mentira, eu falei coisa minha, eu preguei sobre mim, não, eu preguei sobre Cristo. Eu já passei por isso, e de você sair de lá frustrado, de minha esposa veio chorando. Aí não está chorando por quê? Não, porque vieram pedir para mim não trabalhar esse tema, porque a igreja vai ficar vazia. Mas quando a igreja se esvazia, é porque a pessoa não quer reconhecer o seu pecado, a sua falha, a necessidade de Deus. Aí ela dizia para mim, filho, não fica assim não, te anima, pois igreja, se anima a pregar o Evangelho, que Deus nos dê a capacidade de continuar pregando, mesmo quando todos parecem não dar ouvidos. Sabe por quê? Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para pregar sobre essa palavra, para anunciar essa palavra. Não tem na testa quem é salvo e quem não é. Não tem quem vai ouvir e quem não vai, quem é escolhido e quem não é. Não tem. Importa que pregue-se a palavra de Deus. Em Mateus 22, Jesus fala do convite às bodas do Filho do Rei. O rei simboliza Deus e o Filho é Jesus, que vai se casar com a sua noiva, que é a igreja. Somos nós, a igreja do Senhor. Você já está sendo convidado para participar deste casamento. Se você der ouvidos, fará parte dele. Se não der ouvidos, ficará fora dele e perderá o grande banquete com a eternidade para com Deus. Perderá. Então é isso que nós temos que ter em mente. A pregação do Evangelho é simples. É reconhecer a nossa situação diante de Deus, é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, é deixar o Senhor entrar na nossa vida e modificar, e a trabalhar e aumentar a nossa fé. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que transforma. Foi isso basicamente que os profetas pregaram, foi isso que Jesus pregou, foi exatamente essa mensagem que Paulo e os demais apóstolos pregaram. É apresentar a Cristo, pois essa é a mensagem verdadeira, o grande motivo da fé salvífica, da fé que transforma, da fé que salva. Amém, igreja? Rapidamente eu quero trabalhar aqui o segundo ponto. Não vou falar ele todo, porque não vai dar tempo. Mas a pregação da palavra que leva à verdadeira fé. Veja o verso aqui em Romanos, o verso 17. E assim a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Uma coisa que vem me assustando nos últimos anos é a quantidade de pessoas e de sermões humanistas cheios de aspectos psicológicos. Eu estava comentando isso com Pedro. Hoje é só o que a gente vê. A maneira das pessoas pregarem nos públicos é tentando fazer uma lavagem cerebral na tua vida. Mas não é buscar uma procura que tu se transforme, que tu modifique, é que tu se sinta à vontade na igreja.
é que nada ali vai te apresentar a tua falha, o teu pecado, a tua ausência como bom marido, a tua excelência como bom filho, o teu papel como uma esposa submissa. Isso dói. Quando nós falamos que o homem tem que amar a igreja, ou amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, o homem fica assim. O homem doido é quando a mulher pega no celular dele, quando a mulher muda um móvel de canto numa casa. Por que está mexendo nesse móvel? Não é isso? Eu sei, eu sou homem. Aí quando tu também apresenta que a mulher tem que ser submissa, ela pensa: eu já dirijo, eu já trabalho, eu ganho meu salário, eu vou me submeter por quê? Não é isso? Hoje não é mais apresentado isso. Nas igrejas não é. É igrejas que querem que as pessoas fiquem confortáveis, trabalhando só o psicológico, não apresenta a real condição. Quando o pastor liga: irmão, o que aconteceu com você, não veio para o culto? Ah, pastor, ele resolveu umas coisas, eu penso que é quando ele veio agora com o marido, mas esse pastor pega muito no nosso pé, fica ligando para mim direto quando eu não vou para o culto. Eles não querem mais isso. O que está faltando hoje nas igrejas é os irmãos querer ser pastoreado, ensinado, doutrinado pelo atalaia que o Senhor colocou aqui na terra. Eu já falei aqui para vocês que esse papel não é só meu não. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós. Mas no exato momento, quando a gente quer ajudar a pessoa a crescer, ela acha ruim. Acha que você está mostrando as suas falhas, os seus defeitos, o pecado, e esquece que na real condição tu está querendo que ela se transforme e se trabalhe Cristo na vida dela. Há poucas semanas atrás ouvi uma mensagem de um pregador renomado em nosso estado, que a respeito, que eu pessoalmente eu respeito muito ele, mas ele disse algo irreal que eu fiquei triste, quando ele disse que o foco do ministério de Jesus são as pessoas. Deus é o foco. E ele falou que o foco do ministério de Jesus são as pessoas. E não é, meu irmão. Não é. Lá em João capítulo 17, verso 4, nós lemos dele no domingo passado, na última aplicação, que Jesus afirma que glorificou a Deus com a obra que ele recebeu. Então quem tem que ser o centro não é eu não, não é você não. Quem tem que ser o centro de nossa vida é Cristo Jesus. O foco de Jesus era fazer o trabalho de Deus. Não eram as pessoas, era fazer o trabalho de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, versos 7 ao 10, a gente vamos nos deparar que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Então o foco não é o homem, o foco é Deus. De fato, tudo que Jesus fez foi para a glória do Pai. Logo, o foco do ministério de Jesus é glorificar a Deus e fazer a sua vontade. Como é triste ver que a mensagem do Senhor tem sido distorcida para que o santuário possa se encher. Não é mais pregado o evangelho autêntico, porque a preocupação deles é as igrejas estarem lotadas. Irmãos, não procure quantidades, procure qualidade. O Senhor, Ele quer a melhor qualidade para glorificar o seu nome. Essa é a realidade. Mas tem que ser vista uma quantidade uma quantidade de bênçãos derramadas em tua vida quando tu cumpre a vontade do Senhor. Se tu prega o evangelho, então a igreja não pode ficar vazia. Se tu faz a tua parte como servo, então a igreja não pode ficar vazia. Quando a igreja está se vaziando, é porque nós não estamos realizando o nosso trabalho verdadeiramente. Esse aqui é o grande motivo.
O problema na atualidade são as igrejas movidas por eventos, infelizmente. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Alguns até afirmam que são movidas pelo propósito de criar eventos para agradar a Deus. Mas quando nós olhamos de perto, não é. Vocês já observaram quando vai ter culto de pais na igreja? O domingo dos pais. Aparecem irmãos que nós fazíamos muito tempo que nem via. Não é verdade? Já perceberam isso? Quando vai ter uma festa, quando vai ter um aniversário, quando é anunciado que vai ter um evento, aparece irmão que a gente não via. Essa semana eu estava olhando as fotos dos pais e eu pensei, meu Deus, se todos esses pais que estavam aqui fossem fiéis à igreja, de terça-feira a gente não via só mulher. Eu já olhei aqui, tem vezes que eu estou aqui, eu sento ali na porta, eu fico olhando, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida das mulheres aqui da nossa igreja, fiéis. Já deveria olhar ali o seu único homem, só mulher. Uma terça-feira, só mulher. Mulher dirigindo, mulher louvando, mulher orando. E os homens onde estão? Os homens onde estão? Será que temos feito o nosso papel? São pessoas que fazem da Bíblia e da teologia uma solidão. Acha que a Bíblia e a teologia é para estar só em cima de um armário. Não. Nós temos que ser biblicamente espalhados entre os outros, pregando o Evangelho, falando desse amor. Não nascemos para proclamar a Deus sozinhos. Temos que ter uma quantidade. Deus nos cobra cultuarmos a Ele. Deus nos cobra estarmos na sua igreja, na sua casa, nos congregando. E muitas vezes nos tornamos igrejas de evento. E o pior disso tudo é que muitos baseiam sua fé nestas coisas. Só vem para a igreja se tiver alguma novidade. A fé deles só transforma, só muda se a igreja tiver alguma novidade. Poucos procuram uma igreja que ataca o seu pecado verdadeiramente, que mostra que não tem que mudar, que mostra que a sua situação diante de Deus é de necessidade. Eu necessito de Deus em minha vida. Os motivos de sua fé são puramente humanos, interesseiros e materialistas. Não são uma fé genuína, uma fé que transforma, uma fé que move montanhas, uma fé que acontece os milagres, uma fé que verdadeiramente vai trabalhar a sua vida. Paulo deixa claro que a fé vem pelo ouvir da palavra. E tu escuta a palavra de Deus é na casa de Deus. Pastor, eu ligo o rádio, tu não se concentra. Pastor, todo dia de manhã ele manda um devocional num grupo. Não serve para tu dizer que está fazendo o teu devocional. Tu vai só ouvir. Mas será verdadeiramente que naquele momento tu parou, sentou, abriu tua Bíblia e está lendo, está acompanhando, está se degustando diante da palavra de Deus? Será que tu está? Se tu faz isso, que Deus seja glorificado na tua atitude. Eu não consigo. Eu necessito disso aqui. Eu necessito me congregar. Eu já falei para vocês algo que me fez muito sofrer. Foi a pandemia. Quando foi tirado de mim o privilégio de cultuar meu Deus. Sofreu. Então, irmãos, vamos aproveitar o nosso melhor. O que nós concluímos disso tudo para encerrar é que a pregação da palavra, o nosso objetivo para pregar dessa forma, não é nada mais, nada menos, é o que você procure melhorar diante de Deus. Esse é o objetivo. Não quero aqui estar trazendo empatia de ninguém, não quero aqui estar ofendendo ninguém, não quero estar te deixando triste, mas agora eu quero que tu se aproxime de Deus e da casa dele. Não importa, meu irmão, os motivos que te traz à igreja, não importa, mas o que importa é o que tu tem oferecido para Deus, o teu melhor.
o teu melhor. É a exposição da palavra que transforma. É a exposição da palavra que vai te ajudar a crescer. É a exposição da palavra que vai trabalhar a tua fé. Se você está na igreja pelo que Deus fez ou faz nesta vida, sua fé não é salvadora. Não é. Porque Deus tem muito mais a fazer. Mas tu tem que trabalhar a tua fé e querer mudança. A fé salvadora é para a eternidade, não para a temporalidade desta vida. A nossa fé salvadora é com a eternidade para com o Pai. Não espere nada aqui. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai passar. É preciso aceitar a obra redentora de Cristo através da pregação da palavra. É fundamental reconhecer a sua situação diante de Deus e deixar o Senhor transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Não existe fé salvadora longe da pregação da palavra. Foi o que esses homens fizeram. Eles quiseram pregar a palavra para ter vidas transformadas. Não existe salvação sem esta fé salvadora. Esta pregação irá alcançar toda a humanidade. E o Senhor só vai voltar. O Senhor só vai voltar quando todos estiverem ouvindo a palavra de Deus. E aqui eu quero deixar 4 lições aqui para o nosso ensino. Primeiro, que a fé só pode ser alcançada quando entendemos de fato que temos que pregar o Evangelho. Aí ela vai ser uma fé que transforma. E segundo, o Evangelho só pode ser plenamente entendido se for pregado com pureza e clareza. Não é algo que te hipnotiza, não é algo que te faz subir ao céu no momento que está ouvindo e quando tu termina de ouvir está abatido. Não é assim. O Evangelho pregado é aquilo que adentra no teu coração, te fere, te magoa e te apresenta uma mudança, uma transformação. Terceiro, o Evangelho só deve ser pregado a todos sem distinção. Não imagine, eu já sou salvo, não preciso pregar o Evangelho, sem ilusão. O Senhor nos ordena, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. E o quarto, quando se ouvir o Evangelho, deve-se saber que é Deus dando mais uma oportunidade de arrependimento e de você trabalhar a sua fé. Eu já preguei uma igreja e quando eu terminei de pregar no encontro de casais, tinha um rapaz na nossa igreja que era bem alto aí, tem mais de 2 metros. Rapaz, quando eu terminei de pregar, ele veio para cima de mim. O que foi que minha mulher disse? Aí eu, meu irmão, tu sabe nada, fale. Tudo que você falou aí é o que eu estou sofrendo lá na minha casa, meu irmão. Eu nem sabe, eu não visitei minha esposa, eu não visitei ela, não conversou nada comigo, ela não me procurou para nada. Fala a verdade, ele se zangou, a gente lembra da cena. E eu tentando dizer, ele querendo dar em mim, você ficou soltando piada para mim. Não é. Entenda que o Evangelho, quando ele é pregado, é uma oportunidade que o Senhor te dá para você arrepender dos teus pecados e transformar a tua fé. Então não se zangue quando você ouvir o Evangelho e doer. Não se engane, não se zangue, não fique triste. Entenda que o Senhor está me dando uma oportunidade para mudar essa falha, transformar esse pecado em bênção e trabalhar a minha fé. Aí eu vou dizer uma coisa que eu aprendi já aqui. E se a carapuça serviu, bote ela todinha. Lembra que o pastor Davi diz muito isso? Bote ela todinha. Essa é a realidade. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e orar ao nosso Senhor. Eu digo isso, mas toda vez que eu termino, eu pergunto para Gene, pastor, foi muito duro. Olha, o irmão Luiz falou no domingo passado, ele, pastor, eu lhe dizia, até quando você prega uma pregação que é só para falar sobre a história da reforma,
O senhor gosta de bater na gente, né? E o que é isso, irmão Luiz? Irmãos, não é. Entenda. Antes dela vir para cá, ela é trabalhada aqui. Ela bate aqui e bate pesado. Aqueles que sempre estão mais próximos de mim sabem. Converso muito isso com o Pedro sabe. A gente conversava muito lá na outra igreja, ele sabe. Ele sabe e ele também me apresenta, pastor. Isso aqui, ó. E o Bruno também sabe, o Márcio. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Amém? Vamos orar. Ó Deus amado, Pai bendito, muito obrigado a Deus pela tua igreja, Pai, pelo aprendizado da tua santa palavra. Nos transforma, ó Deus, a entender, ó Pai, que temos que pregar o Evangelho limpo, santo, ó Pai. E que esse Evangelho venha transformar as nossas vidas. E que teu Espírito Santo venha nos conduzir a uma vida digna, limpa diante de Ti. Nos ensina, ó Deus, a trabalhar o nosso melhor. Eu te peço, ó Deus, também, abençoa, Deus, esse casal que nos visita. Abençoa, Deus, a convidada da Mari, ó Pai, que nos visita, a Jéssica. Transforma a vida dela, Senhor, opera na vida dela, Pai. Abençoa também, ó Deus, a Ana Júlia, o Jefferson, ó Deus, e a Mari. E os seus filhos, ó Deus, que eles, ó Pai, venham se unir, ó Pai, mais e mais em torno da tua igreja, da tua casa, da tua santa palavra. Abençoa, Pai, em todo a tua igreja. Nos leva para os nossos lares em paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Quero também estar dando os parabéns ao filho da Mari, que trocou de faixa essa semana, viu aí, ó? Avançando aí, hein?